Então, queria apresentar agora essa última mesa, que é sobre multiplicidade e identidade na literatura brasileira, e essa mesa vai ser debatida pela Flora Susequinde e pelo Eduardo Sterzi, e eu sou a mediadora, meu nome é Noemi Jaffe. Eu vou apresentar os dois. A Flora Susequinde é professora de Teoria do Teatro do Centro de Letras e Artes da Unirio e também pesquisadora da Casa de Rui Barbosa. Publicou, entre várias outras obras, ensaios, artigos, por exemplo, Negro como Arlequim, Tal Brasil, Qual Romance, História e Dependência, A Voz e a Série. Daí vocês depois podem pesquisar, porque são muitos outros livros que ela publicou. Uma ensaísta conhecida, com textos bastante afirmativos e polêmicos sobre a literatura brasileira. O Eduardo Sterzi é poeta, jornalista e crítico literário, gaúcho, trabalhou no jornal Zero Hora, mestre em Teoria da Literatura, com tese sobre Murilo Mendes, e doutorado também em Teoria Literária pela Unicamp. Já escreveu um livro de poemas, aliás, acho muito interessante, chamado Prosa. Tem um volume chamado Do Céu do Futuro, que são ensaios sobre o Augusto de Campos, também entre vários outros livros que ele publicou. E atualmente é professor de Teoria Literária na Unicamp. Bom, eu vou primeiro falar um pouco sobre o tema da mesa de hoje, dessa última mesa, e depois eu vou pedir para cada um de vocês falar sobre uma experiência de risco que vocês tenham vivido, porque todos os participantes desses encontros têm conversado sobre essa sua experiência mais pessoal de risco na literatura, pessoal ou alheia também, que, né, se vocês souberem de uma experiência que alguém tenha vivido, também é legal para nós. Bom, nas mesas de ontem, foram feitas várias críticas à academia, e aqui a gente está diante de dois acadêmicos, né? Você, além de ser escritor, também faz parte da academia. Foram feitas várias críticas à academia, como muitas vezes uma tendência da academia de se sobrepor ao objeto que está sendo estudado. Não sei se esse é um fenômeno brasileiro ou se é um fenômeno geral. Talvez seja um fenômeno provinciano, esse do acadêmico querer ser maior do que o objeto que ele estuda. Então, falou-se sobre a necessidade de que a crítica assuma um papel secundário em relação ao objeto, que talvez, se a crítica conseguir assumir esse papel, ela possa dar mais espaço para que o seu objeto, que é a literatura, apareça com mais vigor. Falou-se também sobre a importância de que a crítica tenha também um papel impressionista, não só pontificador ou categórico, negador, mas que haja espaço no discurso da crítica para o impressionismo, para o estilo, para a poesia, que o crítico também possa se afirmar, já que ele está lidando com literatura, como um portador de um discurso, de certa forma, também poético. E falou-se também sobre o encastelamento da crítica literária na academia e pela academia, e se propôs uma crítica que fosse menos certa, que tivesse menos certezas, que fosse mais incompleta, mais imperfeita, tanto quanto o objeto que ela estuda. Então, isso é um ponto que eu gostaria de propor para vocês, já que vocês dois são críticos, e também porque essa pergunta da mesa, dessa última mesa, é algo que tem sido muito estudado e afirmado pela crítica literária, né? Que é essa ideia de que a literatura brasileira contemporânea é múltipla,
né? E eu, agora falando sobre uma outra questão, queria colocar as duas questões, uma ao lado da outra. Essa palavra multiplicidade, acho uma palavra muito estranha, né? É uma palavra guarda-chuva, né? Que abriga tudo e, portanto, nada, né? Então, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que essa palavra realmente caracteriza a produção brasileira contemporânea, se não é sempre que a literatura foi múltipla, se houve algum momento em que a literatura não foi múltipla, se é possível dizer que teve uma literatura una em algum momento da nossa produção ou da produção de qualquer outro país, não só do Brasil, e se realmente a literatura brasileira for múltipla, como em alguns lugares se tem dito, se essa multiplicidade, será que ela pode estar escondendo uma falta de singularidade, né? Uma falta de voz, uma falta de autoria? Será que ela é realmente um guarda-chuva de disfarce, mais do que de afirmação? E se essa multiplicidade é a nossa identidade, ou se ela esconde uma falta de identidade, será que ainda se busca a ideia de identidade, né? E se a gente busca identidade, que tipo de identidade é essa? É uma identidade nacional? Será que essa ainda é uma busca da literatura ou é uma identidade simplesmente autoral? Uma outra coisa que eu esqueci de dizer sobre as mesas de ontem, que eu achei muito interessante, é que na segunda mesa do dia, que era sobre... gente, agora me fugiu. Que era sobre fracasso, né? Como fracassar. A gente teve 3 autores aqui, o Antônio Cícero, o Leandro Sarmatz e o Juliano Garcia Peçanha, defendendo o fracasso, né? Dizendo que o verdadeiro sucesso está no fracasso e que, inclusive... Bob Dylan. Teve... Bob Dylan falou. Bob Dylan teve uma fala sobre isso, falando sobre a importância de se manter a voz autoral, até mesmo sobre o preço de não ser compreendido, né? E na mesa seguinte, que foi debatida pelo Marcelo Rubens Paiva e pelo Ferrez, falou-se justamente o contrário, né? Os dois defendendo a facilidade, a palatabilidade do texto, o Ferrez falando muito bem sobre a necessidade, quando ele está falando sobre literatura em presídios, como é que ele vai propor que os presidiários leiam Kafka, por exemplo? Não, ele vai lá e ele diz para eles lerem Paulo Coelho, e ele fica muito feliz quando os presidiários leem Paulo Coelho. Depois que eles já leram Paulo Coelho, ele vai lá e diz assim: não, agora já leu, já gostou, então vamos para a próxima. Agora deslê Paulo Coelho, agora eu vou... Mas ele começa, ele fala, eu escrevo de acordo com o meu leitor, né? Enquanto que a mesa anterior tinha dito, não, eu não me importo com o leitor e eu não quero me... Então, para mim, isso foi uma demonstração muito clara de como as coisas são múltiplas na literatura brasileira contemporânea e como as duas mesas estavam absolutamente certas no que elas estavam afirmando. Então, essas as colocações que eu queria propor para vocês como provocação. E antes eu queria, então, que o Eduardo dissesse qual é a sua lembrança de um momento de risco na literatura e depois passar a vez para a Flora fazer a sua fala. Bom, queria só fazer um parênteses inicial, porque esse exemplo que você deu do Kafka e Paulo Coelho no presídio, eu não consigo imaginar nenhum leitor que pudesse compreender mais fortemente Kafka do que um preso brasileiro, sobretudo. Acho que ele conheceu Kafka na prática. Não consigo imaginar nenhum leitor mais empático, a gente pode dizer. Bom, mas falando em presidiários e
e toda a questão política que está envolvida aí. Eu pensei em ler aqui, eu fiquei pensando nessa questão, o risco na literatura, né? E, no fim das contas, eu tenho que concordar com o que a Angélica falou, né? Não existe outra dimensão para quem escreve literatura, para quem lê literatura também, do que essa dimensão do risco, em alguma medida, né? Então, eu tive uma imensa dificuldade para chegar a um texto, né? Eu fiquei pensando nisso meses, né? Semanas, desde que você fez o convite. Eu acabei definindo quase na última hora, assim. Na verdade, eu vou ler aqui um texto que é muito breve, que foi um texto que eu tinha lido há muito tempo, quando eu estava na graduação ainda, de jornalismo, isso em Porto Alegre. Eu me lembro que eu li esse volume. E eu voltei a ler esse texto, encontrei esse texto de novo citado, e eu não localizei imediatamente de onde era esse texto, num ensaio que o Alexandre Nodari escreveu, um ótimo ensaio que ele escreveu sobre a poesia da Angélica, a poesia da Angélica Freitas. E esse texto é um trecho de um diário escrito a duas mãos, né, pelo Oswald de Andrade e a Pagu, né, entre 1929 e 1931. É um diário que o título que eles colocam é O Romance da Época Anarquista ou O Livro das Horas de Pagu que São Minhas, né, o segundo título do Oswald, né. E, bom, onde que está o risco aí? Eu acho que, quando eu ler esse trecho, vai ficar claro o risco, mas eu queria explicitar algumas coisas. Primeiro, eu acho que tem uma questão aí envolvida, que é um texto que aceita o âmbito da intimidade muito fortemente. Ele sabe que é um âmbito que não é de exposição direta, que a gente espera que a literatura tenha uma exposição direta, que ela vá em direção ao mundo, em direção aos leitores, ali os leitores coincidem com os autores. Então, começa por aí, que eu acho que é aceitar um risco inicial, que é um risco inerente à própria escrita, que é o risco de você saber que, às vezes, não tem leitor. Aquilo ali tem leitores determinados. Por outro lado, eu queria relacionar isso, o fato de que é uma escrita de um diário, que ela está em conexão com uma escrita pública ou outra, que é a escrita do jornal que eles vão fazer também, juntos, que é O Homem do Povo, um título que eu acho que é bastante ilustrativo, que é um jornal comunista. Este é o momento que há um risco pessoal envolvido nesse ato de escrita outro deles. Como a gente sabe, chegou um momento que, por coisas que Oswald e Pagu escreveram nesse jornal, eles foram espancados pelos meninos do Lar de São Francisco, pelos estudantes de direito, por conta de uma piada que o Oswald tinha feito. Foi tudo quebrado, o lugar em que eles faziam jornal. Mas eu acho que tem um outro risco envolvido aqui nessas considerações, que é um risco inerente à própria poesia. Aí sim, eu acho que é a condição do poeta, que é o risco de se conceber a poesia muito fortemente como um lugar de ultrapassagem de toda identidade, que eu acho que a gente já entra no nosso tema aqui, de ultrapassagem de toda identidade, a começar pela identidade do corpo, a gente pode dizer, do corpo. Essa identidade fundamental nossa, que é a identidade do nosso corpo, de nós nos reconhecermos ou nos desconhecermos no espelho, quando nos olhamos. E aí a poesia vai ser apresentada aqui nesse fragmento que o Oswald escreve nesse diário, como uma espécie de a experiência mais radical de alteridade que a gente pode imaginar. Então, eu queria ler esse trecho, é muito curto mesmo, por isso que eu fiz essa longa introdução. Diz assim: Pagu quer que eu escreva mais. Escrever o quê? Que esta noite tenho o coração menstruado. Sinto uma ternura nervosa, materna, feminina, que se desprega de mim como um jorro lento de sangue. Um sangue que diz tudo porque promete maternidades. Só um poeta é capaz de ser mulher assim. Maravilhoso, né? Bom. Mas você não vai continuar? Só? Não. Agora... Depois... Aí ele falou, só um poeta capaz de ser mulher assim. Pois é. Bom, aí na verdade, quer dizer, quando você falou para mim do tema, eu fiquei muito animada com o tema também, porque ele, na verdade, eu também achei muito bonito do Eduardo, porque eu acho que ele também constitui um casal muito interessante com a Verônica, que eu acho que é interessante, porque na verdade é uma interlocução que você deve viver. E é curioso você ter escolhido uma coisa de casal, não é análise de botequim, mas é uma coisa um pouco bonita, assim, bacana. É, de fato, um risco ser um casal também. Mas também pode ser um erro e tudo. Isso é ótimo muitos nomes bons ou ruins. Mas aí, logo que você falou, quer dizer, eu pensei assim, em muitas hipóteses de risco. Quer
quer dizer, nenhuma delas assim ligada à iminência de perigo físico, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que a literatura poucas vezes proporciona a iminência de perigo físico, quer dizer, a não ser em casos ligados assim à prisão, a perseguições, a pessoa ser espancada, algumas coisas até há, mas muitas, na verdade, devia ter mais, porque ficaria Aliás, mais legal. posso só te interromper um minutinho, só para lembrar que ontem o Ferrez, quando ele foi expor a situação de risco de que ele lembrava, ele foi o único que entendeu o risco de um jeito assim como você está dizendo, porque ele contou experiências de risco de morte que ele viveu nas quebradas onde ele mora, né, no Capão Redondo. Então, enquanto todo mundo falou de riscos teóricos, reflexivos, emocionais, né, técnicos, ele falou de um risco físico que ele tinha. Pensaria em algumas coisas, por exemplo, o Sebastião Uchoa Leite, quer dizer, a mudança que a poesia dele sofreu depois que ele começou a ficar num estado de estar sempre moribundo. Ele era um moribundo constante, né? E é bem bonito, né? Muito belo como ele trata disso, é um barato realmente. E a dicção muda, né? Vira uma outra poesia e tal, eu me acho bem bacana. E acho que todas as pessoas que passam de alguma forma por um desejo muito forte de morte, né? De autoextermínio, como isso também de certa maneira em alguns momentos pode ser muito vigoroso para o próprio texto da pessoa, para o próprio trabalho, assim e tal. No caso do Kafka, enfim, essa iminência tem resultados muito bons. A iminência da destruição do texto dele também, enfim, acompanha, né, o próprio texto. Mas aí eu pensei nisso, quer dizer, pensei muito na possibilidade de falar de rasuras, né, quer dizer, de pessoas que constroem como são construídos certos textos a partir da eliminação de palavras, da eliminação de trechos e tal. Enfim, aí teriam milhares de exemplos bem bacanas. Eu acho que, enfim, quanto melhor o corte, melhor o resultado também, né, em certo sentido. Mas aí eu acabei pensando em exemplos que são exemplos muito próximos meus, na verdade, por motivos variados, assim. Então, eu tenho um pouco de fico um pouco sem graça de falar coisas um pouco próximas, mas aí eu resolvi pegar um exemplo que para mim é um exemplo muito forte, porque é um exemplo ligado ao período que eu comecei a escrever mais, assim, enfim, texto público, né, textos públicos, que foi a época que eu estava fazendo minha tese de mestrado e que, no fundo, quer dizer, era uma tese sobre naturalismo, porque eu gosto muito de escrever sobre o que eu não gosto, às vezes, me dá uma certa alegria aquilo de escrever sobre aquilo que eu detesto. Eu fico alegre à beça, muito mais alegre, muito menos doloroso, muito menos perigoso do que escrever, às vezes, sobre as coisas que você gosta bastante, né? Enfim, mas, então, que, na verdade, seria para ser de um jeito, acabou sendo de outro, mas eu me lembro que, quando eu estava escrevendo, quer dizer, por conta, né, de vários textos do Luiz Azevedo, relação pai, filho e tal, me veio à mente, quer dizer, um dos livros que, na época, eu gostava mais, que era os Buddenbrook, e acabou que foi fundamental para a escrita da própria tese, né, quer dizer, a cena em que o Rano risca a linha da família, né, e que eu acho, quer dizer, na verdade, eu não me dedico a ler de novo aquilo, mas, enfim, na verdade, eu vejo, quer dizer, que foi fundamental para mim sob vários pontos de vista. Quer dizer, um deles, sem dúvida, deve dizer respeito à minha própria história familiar, né, certamente, mas isso por um lado. Mas, por outro lado, quer dizer, eu acho que é um livro que talvez eu não goste tanto dele atualmente, mas eu tenho um afeto por ele brutal. E até quando eu ia ler o trecho aqui, mas eu me emocionei barbaramente lendo de novo é realmente um livro que é muito bonito e tal, enfim, é o primeiro livro, grande livro dele também. E eu acho que, no fundo, o livro tem uma tensão, por isso que me encanta muito. Quer dizer, você escreveu uma história de família, né? Quer dizer, um romance familiar, né? Quer dizer, com aquelas páginas todas, com a linha obedecida no livro, porque o livro obedece à linha, né? Ele não tem, e ele figura dentro dele quase que o fim daquele tipo de livro. Quer dizer, aquele romance não dava mais, né? Quer dizer, que é uma coisa que um pouco eu acho muito bonita no Thomas Mann. Quer dizer, a impressão que dá é que, em todos os livros, ele diz que não pode mais fazer aquele livro não dá mais, é uma literatura que acabou, né? Quer dizer, então, e eu acho que aí e o corte é muito belo, né? Que é o corte que imita, né, os livros de contas, né? O deve haver, né? A linha mais grossa e a linha mais fina, que é quase como é que vai dar para fazer um livro assim,
quando, no fundo, que a gente está pautado por essa linha, né? Quer dizer, essa linha do livro de deve haver e tal, e já não dá mais para escrever esse texto contínuo, né? E o texto, no entanto, é contínuo e ele contém a própria negação dele, né, sob a forma gráfica da linha no interior do livro, né? Isso, eu acho que, enfim, é uma coisa que me parece bem bacana, quer dizer, que eu acho que graficamente o livro se nega como forma adotada, né, a forma do romance de família. E para mim foi muito interessante, sempre que eu acho que tentando pensar a história literária, quer dizer, eu acho que às vezes a gente tende a pensar a história literária em linha, né, em linha genealógica também, mas uma genealogia burra, né, não uma genealogia interessante, né, suja. Né, suja, quebrada, né, rasurada e tal, mas essas linhagens, né, familiares e tal, até tem enfim, tem um livro antigo, né, do Wilson Martins, que são famílias, né, os críticos como famílias e tal. É curioso aquilo, interessante, assim, se a pessoa precisar fazer aquilo, né, criar aquelas famílias. Mas eu acho que, no fundo, para mim também, assim como não era mais possível fazer mais um romance de família sem uma tensão mínima com a forma, também, de certa maneira, trabalhar a história literária não seria possível mais sem uma tensão mínima com a forma. E eu vejo que, hoje em dia, que eu tentei fazer uma coisa que era a linha grossa e a linha fina, que era, assim, os momentos destacados tinham sempre uma tensão de vozes, né? Elas nunca eram idênticas, assim, né? Os naturalismos eram um pouco diferentes. Então, no fundo, quer dizer, esses dois riscos ficaram para mim, quer dizer, como uma marca não bacanérrima, né, do Thomas Mann, mas como uma vontade de imitar esse gesto para além, né, enfim, da própria vida familiar e tal. Aí, os outros dois exemplos, quer dizer, que eu tinha vontade, eu não vou, realmente, não vou nem ler nem mostrar nada, que eu tenho realmente vergonha, e eu leio muito mal também, enfim. E eu ia ler uma tradução para dizer que a tradução era ruim, então, para que eu vou ler? Vou calar a boca, porque não faz nenhum sentido. Mas, enfim, então, teria mais dois outros traços, né, quer dizer, que eu pensei em comentar. Quer dizer, um é o Travessão, da Emily Dickinson, né, quer dizer, o Travessão realmente como constitutivo, né, de uma dicção, e como também ele, na própria obra dela, sendo muitas coisas, né? Quer dizer, enfim, eu adoro, na verdade, uma leitura enfim, tem vários sujeitos que fizeram comentários muito belos sobre isso, que, na verdade, ela teria ficado muito empolgada com o código Morse e tal. Mas, não brincando, eu adoro isso. Então, tracinho menor, né, o travessão pequenininho, o travessão grandão e tal. Eu acho essa ideia ótima, assim, dela, assim, em sintonia com a técnica de transmissão de mensagens e tal, e no interior dos poemas eles terem isso. Mas até isso tem, né? Mas eu acho que é muito bonito, porque, no fundo, acaba sendo um sinal que, por um lado, né, quer dizer, desmancha discursivamente o texto, desmancha discursivamente a voz, né, quer dizer, com muita frequência, e até porque ele também se faz acompanhar de interrogação, né, o tempo todo, mas e até o fato de que são travessões de tamanhos diferentes, né, tem o travessão pequenininho, o travessão maior e tal, e que, no fundo, cria um sistema interno, mas que é um sistema de composição por fratura interna, né, que eu acho também, na verdade, espetacular. E eu acho que, na verdade, poucos autores são capazes de escrever a partir de uma fratura, né, da exposição de uma fratura da constituição daquele texto como estrutura, né, como discurso e tal. Enfim, na verdade, assim, eu pensei em ler um pouco, mas, na verdade, é um poema em que ela descreve o pôr do sol, que é uma lista, né, uma lista toda cortada, assim, muito bonito, assim, bacana, mas, enfim, então, essa coisa de que aquilo marca, né, e dá para ver em outros que é uma marca de entrada de voz, quer dizer, cada um uma coisa diferente. E o terceiro exemplo, assim, que, na verdade, seriam muitos exemplos, mas, principalmente, eu pensei nas reflexões do Clé sobre a seta, né, quer dizer, e aí nos cadernos pedagógicos, né, na síntese e em outros textos também, e, na verdade, quer dizer, também em relação à própria obra dele, quer dizer, o uso da seta no âmbito dos desenhos, das pinturas e tal. E aí, quer dizer, na verdade, quer dizer, como no caso da Emily Dickinson, eu acho que tem um aspecto, né, quer dizer, bem bonito, né, quer dizer, a reflexão sobre a seta, as reflexões são muito bacanas, eu até anotei umas coisas, mas também eu vou ler só uma coisa depois, porque eu espero conseguir de maneira razoável,
mas porque a seta também ela de várias maneiras, né? Então ele descreve a seta com a ponta e com o rabichinho no fim, quer dizer, as setas que criam uma espécie de movimento e contramovimento, quer dizer, as setas que ocupam quase toda, né, a tela, ou quase todo o desenho, e na verdade é como se elas acontecem para uma coisa que fica pequenininha, né, e elas são enormes, elas acabam sendo objeto, e enfim, quer dizer, no fundo, quer dizer, o que enfim, uma coisa que eu acho que das mais bonitas também é que é como se, na verdade, com o uso da seta com muita frequência, ele criasse, né, quer dizer, obras que têm uma espécie de dinâmica que não acaba, né? Quer dizer, você não consegue captar formalmente aquilo como uma coisa acabada, quer dizer, e ele produz, né, quer dizer, linhas de dinamismo interno. De que autor você está falando agora, Flora? Do Clé. Pois é. E aí, quer dizer, na verdade, isso como alguma coisa que a própria obra se transforma, né, numa obra que você vê, aquela que dança aos seus olhos, né, quer dizer, que não fecha. E aí eu ia ler um pedacinho de um texto dele, que é um texto muito famoso, né, que é o texto e que eu pensei que podia ajudar também a responder parte das coisas que a gente talvez comece a falar daqui a pouco, né. Enfim, aquele bem famoso, né, quer dizer, que ele comenta a ideia de forma e a ideia de formação. A forma como fenômeno, né, quer dizer, é perigosa e tal, parará. A forma como movimento, como ação é uma coisa boa, a forma ativa é boa, a forma como repouso, como um fim é ruim, a forma passiva, acabada é ruim, formação é bom, forma é ruim, né, quer dizer, aquilo, forma é o fim, morte, formação é movimento, ato, formação é vida e as ações devem estar na estrutura, parará. E aí, no fundo, quer dizer, é o que o uso da seta, né, quer dizer, com frequência transforma a possibilidade de uma formalização mais fechada num processo de formação constante, né, quer dizer, um processo dinâmico em que a forma não fica uma forma morta, né, quer dizer, essa forma passiva, né, uma linha de dinamismo no âmbito da obra e tal. E aí, quer dizer, na verdade, eu até ia te dizer uma coisa, desse ponto de vista, eu acho que, ao contrário, é bem pouco múltipla a produção brasileira, não só hoje, como em muitos outros períodos. Ela, na verdade, quer dizer, é uma produção baseada em formas velhas e modos velhos de pensar a literatura, horríveis. Até seria muito bom se houvesse muito mais multiplicidade. Mas, na verdade, sempre há, de algum modo, a ideia de multiplicidade, mas, na verdade, eu acho que é o contrário. Quer dizer, a gente tem muita forma e, cada vez mais, formas muito velhas, ressurrectas. Quer dizer, o que eu gostei muito do tema do risco e acho engraçado, não sei como vai ter sido comentado, porque eu acho que, assim, risco, do ponto de vista da produção, é muito pouco o que se vê. Quer dizer, é muito pouco risco para tanta coisa publicada, tanta porcaria publicada. E, na verdade, quer dizer, eu acho que é o contrário, quer dizer, enfim, não sei nem de quem que se falou, mas, quer dizer, a questão não é nem sobrepor ao objeto, é ter algum objeto. Porque, na verdade, muitas vezes a pessoa até gostaria de constituir alguns objetos, mas eles se dissolvem. Não há nada. Estou brincando. E aí não adianta, mesmo que a pessoa emburreça e comece a escrever tolices, né, estilosas, de quinta, ela não adianta, não vai esconder o fato então, de que nem ela que não, nada não e o objeto também nada. Uma produção que a gente poderia chamar de literatura brasileira contemporânea. Você acha que não, existe porque... Não, a gente, na verdade, quer dizer, até existe. Quer dizer, nominalmente. Na verdade, sempre existe a produção. Eu acho assim, que, na verdade, eu particularmente, assim, desde muitos anos, talvez desde os anos 70, eu acho que, assim, é uma opinião minha, só minha, de outras pessoas provavelmente também, mas a sensação, assim, que eu tenho é que, como se a gente tivesse, não sei, quase a coisa do Tchekhov, a gente andou 30 anos para trás nos últimos 10 anos, na minha opinião, do ponto de vista literário. Eu acho que a literatura não tem força de provocar discussão, de mudar modos de escrita, modos de pensar. Se a gente pensar, estou falando de termos muito globais. Tem autores e tem textos que são de uma força enorme, com muita graça e tudo. Mas, assim, do ponto de vista que você está falando de um panorama,
eu acho um panorama muito pobre, em termos de discussão crítica, discussão cultural, quase nada, não tem nada. Tanto que qualquer coisa que se fale vira logo um fuzuê, porque não há nada. É como se fosse uma coisa mortiça, assim, muito mortiça. É isso, é uma coisa de, assim, passivo, morto. E a minha sensação é que, ao contrário, quer dizer, houve um gosto, uma volta, assim, eu acho que na verdade, enfim, não é uma coisa nova, eu acho que politicamente até, acho que o país tem muitos avanços, muita coisa bacana, com 1000 coisas horrorosas também, mas, enfim, sem dúvida, se a gente pensar quem nasceu no período da ditadura para cá, a gente vive avanços bacanérrimos, né? Quer dizer, até coisas até muito emocionantes, né? De ver certos alunos que chegam à faculdade, certas coisas assim que muito, muito, muito bacanas realmente. E realmente, tomara que isso não volte para trás, né? Enfim, isso não é nem por aí. Mas eu acho que assim, esses avanços, eles, de certo modo, permitiram que houvesse uma realocação no devido lugar anterior das mesmas coisas velhas e mortas, que eram velhas e mortas nos anos 70. Então, assim, eu fico pensando, eu às vezes fico pensando, caramba, as pessoas ficaram loucas, só podem ser loucas, porque, na verdade, assim, a volta do erudito vazio e trouxa, isso voltou. Quer dizer, a volta da Academia Brasileira de Letras voltou. Quer dizer, uma coisa assim é muito esquisita. Você vê uma pessoa elogiando a outra pela beleza do texto. O que é a beleza de um texto? O que é isso? O que significa isso? Eu Tem também pior, o domínio do português. o domínio da língua, qualquer negócio desse tipo, quer dizer, que é uma coisa assim que seria, eu imagino assim, caramba, a pessoa no final dos anos 70, que vergonha, dá uma vergonha horrível, mas as pessoas não têm vergonha nenhuma, né? Quer dizer, e até o fato de que os textos, assim, eles são facilmente, quer dizer, alocados em gavetinhas, assim, em gavetinhas muito simples, né? Muito simples mesmo. Quer dizer, essa tensão do Thomas Mann, né? Quer dizer, essa tensão não existe, as pessoas estão escrevendo crônica de quinta, né? Quer dizer, falando, né? Eu estava ali andando, meu filho me cuspiu, e as pessoas acham bacana, isso poderia ser maravilhoso, o filho não cuspiu, mas é uma coisa assim, isso é muito ridículo, né? Uma coisa, um universo assim, muito pequenininho, e parece assim, uma coisa assim, meio de uns... Eu tenho muita aflição, às vezes, até com essas instituições parecidas com o Itaú. Esse Instituto Moreira Salles, o Itaú Cultural, umas instituições muito ligadas, quer dizer, a um meio burguês, né, aos livros deve haver mesmo, né, quer dizer, e muito ligadas também, às vezes, não é o caso desse aqui especificamente, mas, enfim, também um pouco, não importa, mas coisas muito ligadas a famílias, a famílias realmente. E famílias burguesas e os amigos dessas famílias burguesas, e aí essa coisa funciona, eu acho que muito parecido, assim, é muito triste também. Sei lá, eu fico pensando, os 3 museus que estão sendo construídos no Rio agora, todos eles são feitos pela Fundação Roberto Marinho, que supervisiona a feitura desses... Tudo bem, eu acho simpático que exista a Fundação Roberto Marinho, mas não é estranho que os 3 museus, o Museu do Rio, o Museu do Futuro, tudo a Fundação Roberto Marinho, é estranhíssimo. Eu não sei, eu acha estranho, eu fico pensando, será que ninguém... Ou a mesma coisa também, essa coisa de que, no fundo, também essa coisa do próprio Instituto Moreira Salles é um barato, uma exposição linda do Kennedy, que está lá, é bacanérrimo que aconteça, que exista, mas, no fundo, eu estou pensando, puxa, que coisa, né? Essas famílias são os banqueiros, eles se financiam, eles financiam as revistas, é tudo tão bonito, tão bacana, mas que morto, que negócio morto isso, assim. É muito esquisito. Isso a mim causa muita... Eu não sei, como família de classe média, eu sempre implico com herdeiros e burgueses. Assim, me irrita um pouco. Filhos de alguém, assim, filhos de fortuna, assim, sempre dá um certo desconforto. Mas eu acho que a gente até isso passou a ser confortável. Ninguém acha isso mais um problema. Não é um problema. É bacana, é legal, aquilo é simpático, você pode tomar um chá, é um negócio bem refrigerado, a pessoa pensa que está vivendo num outro lugar, né, assim, um outro mundo, um mundo limpo, né, e refinado, e parece assim... Não sei, eu acho que a gente... Aí eu fico pensando assim, haveria muita coisa para discutir, mas do que você falou, eu discutiria muita coisa. Não sei como foi dito, por que foi dito, né? Ao contrário, eu imaginaria os presos dando um tiro numa pessoa que desse um livro de autoajuda para eles. Eu ia dizer, meu senhor, sabe, ia dar um tiro, enfiar imediatamente uma navalha. Não sei como ele não foi morto lá, ia correr o risco
Eu pensava assim, caramba, um preso mais irritadiço, eu dizia, meu senhor, não quero ler isso. Mas, enfim, pois é, mas a gente continua. Segundo o Ferrez falou, parece que funciona. Gostar, então foi bom. Mas eu também discordo da hipótese que você falou. Me lembrou, uma vez, quando Darcy Ribeiro era vivo, eu tinha muita irritação, assim, porque eu até acho que Jorge Amado, nos anos 40, tinha coisas que tinham mais graça e tal. Depois eu fiquei achando que ele virou nada, né? Os livros eles sempre iguais e tal. E aí o Darcy ficou danado e falou que eu lia muito mal aquilo, que eu estava zangada, que eu estava errada, porque pelo Jorge Amado as pessoas entravam na literatura brasileira, eles ficavam alegres e tal. E eu nunca acreditei naquilo e continuo não acreditando, porque eu acho que a pessoa não entra em lugar nenhum. Quer dizer, a pessoa lê um livro não quer dizer que ela vai ler um outro, ou não, ou vai querer ler só aquilo. Não sei, eu não sei se eu também fiz as coisas, os colégios também pensam assim, não, tem que ler crônica, porque se não for ler crônica, eles não vão conseguir ler mais nada. Daqui a pouco, as pessoas não sei o que elas vão também, ou então a pessoa pensa, bom, literatura realmente não está interessando, né? Na verdade, isso é verdade também, né? Quer dizer, a gente não vê até eu acho que tem uma coisa curiosa, que há um certo deslumbramento meio mentecapto também com as artes visuais, que eu acho que pelas razões mais loucas, né? Porque há alguma coisa ali. E também há uma coisa como se fosse assim, um parque de diversões. As pessoas querem entrar lá dentro, sentar na coisa, pendurar um negócio. Elas ficam alegres. É um parque de diversões, assim, e perceberam que podem se divertir ali. É uma também, pode ser uma entrada, mas também pode ser uma nada, saída, né? Uma porcaria também. Mas eu acho que assim, tem alguma coisa para ver, tem uma coisa que aquilo é cultura, aquilo existe, tem um negócio lá pendurado, ou preso em algum lugar e tal. E, na verdade, quer dizer, assim, a literatura, as pessoas têm que arranjar um jeito de achar, que alguém ainda ache graça naquilo. Porque eu não sei, quer dizer, eu não vejo como forma, como produção, quer dizer, de um ponto de vista assim, da discussão cultural possível, de uma inserção, de criar um problema, de criar grandes questões, eu vejo muito poucas obras com potencial de produzir algum tipo de tensão, algum tipo de risco mínimo nos lugares comuns das pessoas. Eu acho, não sei, quer dizer, eu ando negativa de fato, enfim, mas eu penso assim, mas enfim, desculpa, falei essa, né? Aquela que diz que não quer falar nada, morto de socorro. Enfim. Não, eu acho que, na verdade, eu sou tão catastrófico em relação a outras coisas que eu não consigo ser tão catastrófico em relação à literatura. Então, acho que compartilho de todo o diagnóstico que você faz dessa situação, que é realmente bastante ridículo, que a gente vê, mas que tem muito a ver com as nossas instituições públicas. Né? Eu acho que a questão é essa, mais do que a própria literatura, são os lugares que a literatura vai encontrando e que a arte vai encontrando também. Né? A gente está falando das feiras. Exatamente, ali fora, essa coisa das feiras. As feiras em si não é bom nem ruim, né? Acho que dizer, isso virar festas, o grande centro de tudo, nada, e aquele padrão velhíssimo. Homenagem a quem? Quem vai ser? Né? O dia D, né? A gente já falou que já não tem mais nem assunto, morou um ano. A efeméride virou todo mundo, grande... que saco, tem que fazer alguma coisa para o Drummond hoje. Não dá, aquilo é uma tolice, quer dizer, não é isso, né? Quer dizer, é tentar discutir aquela obra, fazer aquela obra. Não adianta a pessoa dar, sabe, agora todo mundo vai comer uma balinha com a cara do bom. Não quer dizer nada, não funciona coisa nenhuma. Né? Podia ser aquela bala com tinta assim, dentro, que ficou a língua marcada. Que já teria algum efeito. Mas estava lembrando, você falando da questão desse deslumbramento com as artes plásticas, né? Porque ali, pelo menos, a pessoa entra, né? Tem essa coisa, passa por ali, tem uma localização, tem uma experiência que é, em alguma medida, mensurável. Né? A gente vê aquela experiência acontecer muito mais do que a leitura. A leitura, normalmente, se dá no âmbito privado, etc. Ninguém vai ter contato com aquilo ali. Eu me lembrei outro dia eu vi acontecer do meu lado uma grande alegoria assim, da situação da crítica hoje. Né? Que nós estávamos lá no Rio de Janeiro, no MAN, tínhamos ido ver as exposições, e aí tínhamos saído da exposição do Zerbini, e aí tinha um menino e uma menina que estavam indo mais ou menos num caminho paralelo com a gente. Eles chegaram lá em cima e a família deles vinha um pouco atrás. Né? A família deles sobe a escada, chega, a gente só ouve assim, um grito, Verônica! E aí,
Claro, a Verônica se vira, mas era outra Verônica, que era essa menina que estava lá, né? E aí era a mãe dela, eu acho. Alguém disse assim, Verônica, explica agora aquilo lá. Por que você nos trouxe aqui? É isso, em alguma medida, a gente está dentro essa exigência. Né? E que é uma exigência que, na verdade, a meu ver, falseia o que é a crítica. Né? Na verdade, a gente não está... que eu acho que esse é o problema que eu vejo quando se defendem essas posições assim, de a crítica tem que se fazer subordinada à obra, etc., etc. Né? É uma coisa que já vem de muito tempo, a gente já ouviu muito isso. Ou sobretudo que diz a academia, faz todas essas condenações muito abstratas da academia também, que eu fico pensando que a academia é essa, né? Como se fosse uma academia única, né? A multiplicidade da academia é imensa, né? Eu tinha até preparado um texto aqui que eu... Mas lê. Depois eu... Só acabar no final, com eu queria voltar para uma coisa que é uma diversidade, que eu acho interessante, mas depois que você Não, é que eu acho que no que eu preparei, vocês vão ver que tem... O conflito é um conflito de interpretações, sempre de visões do que é a literatura, de qual é o lugar da literatura. Isso é sempre conflituoso, nunca é certo. Né? Eu acho que imaginar que seja fixo, que seja uno, etc., é muito complicado. E quanto à exigência de subordinação e se fazer mais impressionista, eu acho muito complicado de pensar o que é ser impressionista diante da literatura, né? E é possível voltar? Isso, como se pudesse voltar. Como a pessoa pode poder voltar? Ou mesmo essa outra questão, né, de se fazer poética também, a crítica, né? Eu concordo, eu concordo, tudo bem, a crítica tem que se fazer poética, mas eu sigo sempre o que o George Agamben fala naquele prefácio que eu acho maravilhoso, é um texto fundamental sobre crítica, em sentido muito amplo, do livro dele que se chama Estância, né, que saiu aqui no Brasil como Estâncias. Ele vai falar lá pelas tantas, né? Bom, tudo bem, tem esse reencontro da palavra filosófica com a palavra poética, tudo bem. Só que a gente tem que levar em consideração que a palavra poética hoje, ela já é uma palavra negativa. Ela já é uma palavra marcada pela crítica. Ou seja, não é achar que na palavra poética a gente vai ter uma redenção, vai ser um lugar de embelezamento e de impressão, etc. Não, é um lugar de conflito também, um lugar de crise. Crítico. Né? De crise. Quanto mais poético, mais crítico. Essa é a questão, né? Que é algo que, se a gente for ver, os românticos já diziam. Né? Os românticos alemães, por exemplo. No fim das contas, é isso. Né? É essa a dimensão que a gente está. Será que eu... Claro. Eu acho que eu vou ler saltando. Assim. Eu acho que é interessante porque tem essa condenação da academia, né? E eu acho que eu consegui juntar duas chatices, que é a chatice acadêmica com a chatice poética. Né? Acho que eu sou marcado pelas duas coisas. E as duas se reúnem numa coisa que é a postura que eu chamaria de filológica, né? Que é mais do que a gente pensar a filologia como amor à palavra, né? Como se diz, é muito mais uma aderência à palavra. Né? A gente chegar e parar, colocar o texto na nossa frente e prestar atenção naquilo que está dizendo, né? Eu tendo a fazer isso com tudo, né? Então, eu queria partir desse... Eu achei muito interessante a enunciação, né, do tema da nossa mesa aqui, né? A começar por esse título, né? Diversidade é sinônimo de falta de identidade, essa pergunta. Então, eu diria que essa pergunta, né, ela receberia as mais variadas respostas, a meu ver, na minha opinião, todas negativas, dependendo de como nós entendêssemos os termos diversidade e identidade, né? E aí o que eu proponho aqui é que a gente veja como isso vai aparecer nesse texto, né, que nos foi proposto como uma espécie de mote, né, e ver o que está por trás disso aí, porque eu acho que é bastante ilustrativo dessa acusação que vai aparecer aqui em relação ao caráter múltiplo da literatura e a gente poder pensar se isso faz sentido ou não, e o que seria o contrário disso na situação contemporânea, né, ou seja, alguma unidade. Então, na enunciação diz assim, parte da crítica literária atual considera que o caráter assim chamado múltiplo da literatura contemporânea brasileira não passa de um disfarce para sua falta de identidade. Eu já friso aí que eu acho que essa questão do disfarce eu acho muito boa, acho que a gente tem que trocar o sentido, talvez. Não no sentido negativo, mas, no fim das contas, a gente pensar a literatura e a arte estão sempre no âmbito do disfarce. Né, do âmbito do disfarce. Eu acho que a gente falar em mimes e falar em todos esses termos que a gente usa em relação à experiência artística, no fim das contas, é uma questão de disfarce também. Não tem muito como fugir disso. E aí diz assim, onde tudo é possível e admissível, faltaria a singularidade necessária para constituir as marcas de um sistema literário, e aqui a gente encontra qual o sentido dessa identidade.
né? Eu acho que fica bem claro. Bom, diversidade, de um lado, é uma diversidade determinada, que é a diversidade da literatura contemporânea brasileira, e é bom ver que, quando ela se enuncia, né, nesse enunciado, ela já se apresenta como algo que é possivelmente negativa, ela é enunciada a partir da sua crítica, né? Ou seja, é algo que é incômodo, né, para alguns dos seus leitores, né? E o contrário disso seria isso, que é a identidade do sistema literário, né? E sistema literário, quando a gente fala em sistema literário, é óbvio que de quem a gente está falando, claro, é Antônio Cândido. É Antônio Cândido. Bom, a definição clássica de sistema literário é oferecida por ele na introdução da formação da literatura brasileira, né, num capítulo que se chama precisamente Literatura como Sistema, né? E ele parte ali de uma distinção que é controversa, né, como se sabe, entre manifestações literárias de um lado e a literatura propriamente dita, né? Eu cito aqui a citação: manifestações literárias é a expressão dele, literatura propriamente dita e literatura grifada, né, é a expressão dele também, né? Então ele traça sua oposição. E o que diferencia umas, né, as manifestações literárias, de outra, a literatura propriamente dita, é a configuração desta última, né, da literatura propriamente dita, como um sistema, e cito de novo, um sistema de obras ligadas por denominadores comuns que permitem reconhecer as notas dominantes de uma fase, né? E aí eu vou fazer uma citação um pouco longuinha aqui do Cândido. Ele diz assim, porque eu acho que é interessante, ele vai dizer assim: esses denominadores são, além das características internas, língua, temas, imagens, certos elementos de natureza social e psíquica, embora literariamente organizados, que se manifestam historicamente e fazem da literatura aspecto orgânico da civilização. Entre eles se distinguem a existência de um conjunto de produtores literários, mais ou menos conscientes do seu papel, um conjunto de receptores formando diferentes tipos de público, sem os quais a obra não vive, um mecanismo transmissor, de modo geral, uma linguagem traduzida em estilos que liga uns a outros. O conjunto dos três elementos dá lugar a um tipo de comunicação interhumana, a literatura, que aparece sob este ângulo como sistema simbólico, a palavra sistema vai se repetindo aí, né, por meio do qual as veleidades mais profundas do indivíduo se transformam em elementos de contato entre os homens e de interpretação das diferentes esferas da realidade. Bom, se a gente relê essa passagem à luz do que vem em seguida a ela, ou à luz do próprio título do livro do Cândido, a gente percebe que o que se chama aí de civilização, na verdade, tem outro nome: é a nação. É a nação que está em questão aqui, né? E se o Antônio Cândido propõe que a formação deve ser lida como uma espécie, ele pega um título do Bendá, como uma história dos brasileiros no seu desejo de ter uma literatura, né, a gente tem que ver que essa literatura deve ser compreendida antes como uma expressão e, sobretudo, como um instrumento do desejo de ter uma nação. É isso que ele está fazendo, né? É isso que ele vai estudar ali, a maneira, o que ele estuda, a gente pode dizer que é a formação paralela de uma literatura e de uma nação, né? E uma determinando a outra, né? Isso que é interessante. Ele vai falar da questão da literatura empenhada, né, do empenho em literatura. O empenho é, no fundo, o empenho de construir um país, ou construir uma nação, né, que eu acho que é uma palavra mais precisa, a partir da literatura, a partir do trabalho literário também, né? Não apenas como reflexo, como algo que apenas captura aquele esforço que está se fazendo, mas algo que colabora naquele esforço, que tem um papel dentro daquele esforço, né? O Cândido vai notar que esse nacionalismo, essa literatura empenhada, ela acaba tendo uma consequência direta na forma de escrita, né, na maneira como se lida com a matéria literária, que é aquilo que ele chama de renúncia à imaginação, ou ainda de incapacidade de aplicá-la devidamente à representação do real, né? Ou seja, uma literatura empenhada sempre tem uma espécie de déficit de imaginação. É como se eu precisasse anular a imaginação para poder entrar naquele esforço, né? A gente poderia entrar numa discussão se isso é realmente necessário, como é que isso se dá, mas eu acho interessante a gente ver como o Cândido pensa essas questões, para além dessas questões, né? Como ele vai dar uma embocadura que foge muito a algumas interpretações que se faz da obra dele, né? Da própria noção de sistema literário, né? Há quem interprete, por exemplo, as páginas introdutórias da formação da literatura brasileira como uma espécie de elogio ingênuo do documentarismo nacionalista, né? E se a gente for ver, o Cândido é muito mais complexo que isso, né? Ele vai dizer, por exemplo, assim, né? Vou citar outro trechinho
razoável. Aqui ele diz assim: o nacionalismo artístico não pode ser condenado ou louvado em abstrato, pois é fruto de condições históricas, quase imposição nos momentos em que o Estado se forma, né? E aqui eu acho que a gente pode fazer um parênteses, não é só a nação, a questão é o Estado também, né? O Estado que antes de tudo está em questão, né? Em que o Estado se forma e adquire fisionomia nos povos antes desprovidos de autonomia ou unidade. Então, veja aí, a unidade é a unidade da nação ligada a um Estado, né? Aparece no mundo contemporâneo como elemento de autoconsciência nos povos velhos ou novos que adquirem ambas, ou nos que penetram de repente no ciclo da civilização ocidental, exposando as suas formas de organização política. E ele vai dizer: não espanta que os autores brasileiros tenham pouco da gratuidade que dá asas à obra de arte, e, ao contrário, muito da fidelidade documentária ou sentimental que vincula à experiência bruta. E aí tem um adendo aqui que eu acho que é sensacional, que ele vai dizer assim: aliás, a coragem ou espontaneidade do gratuito é prova de amadurecimento no indivíduo e na civilização. Aos povos jovens e moços parece traição e fraqueza, né? Em alguma medida, essa ilusão de ótica continua vigente, a meu ver, nessa crítica que vê a falta de identidade, né, a falta de unidade como uma falta de identidade, que no fim das contas é a identidade nacional. Acho que a exigência é essa, a cobrança é essa ainda, né? É isso que está em questão ali, né? Bom, o que me parece que acontece hoje, né, eu acho que eu daria um salto aqui, eu não vou ler tudo que eu trouxe, mas o que me parece interessante é a gente pensar que, se não a formação, né, nesse sentido específico que o Cândido dá para a expressão, né, que é a formação paralela da literatura e da nação, né, se isso, em alguma medida, já está fechado, a gente não tem muita dúvida de que esse processo, em alguma medida, se encerrou, né, essa conjugação imediata entre uma coisa e outra já se encerrou, né, por bem e por mal. Ela tem que se encerrar mesmo, acho, por bem e por mal. Eu acho que, por mal, porque, em alguma medida, o capitalismo transnacional desmantelou as estruturas nacionais, né? E por bem, porque, e aqui eu acho que vai nos interessar diretamente, por bem, porque, em alguma medida, os escritores perceberam que algumas formas de pertença menores, né, de pertencimentos menores, acabam sendo muito mais efetivos e muito mais concretos do que o pertencimento a uma nação. Uhum. Né? Ou seja, a gente pode pensar em povos, comunidades, etc., outras formas de coletividade que não passam necessariamente pela mediação do nacional, né? E eles atuam, acho que tem vários autores, é interessante ver isso, vários autores que atuam numa espécie de curto-circuito ou ligação imediata, que não passa necessariamente pelo operador esse-nação, entre esses âmbitos que são âmbitos coletivos, mas coletivos muito mais restritos, né, menores, eu diria, não restritos não no sentido negativo da palavra, mas restrito porque tem uma restrição, antes de tudo, numérica mesmo, né, em alguma medida, e um plano que está muito para além daquilo ali, né, que a gente poderia dizer, sei lá, o mundo ou o cosmos. Então, essa ligação imediata entre uma coisa e outra, que não passa necessariamente pelo nacional, acho que é muito interessante. Está muito ativa em algumas obras, né? Eu fico pensando, por exemplo, como eu disse, sou menos catastrófico em relação à situação da literatura. Mas eu quero também falar uma coisa menos catastrófica depois. Da literatura contemporânea. Eu fico pensando assim, a gente teve, muito recentemente, agora nas últimas semanas, teve um certo movimento nas chamadas redes sociais, né, eu vou dar um salto para voltar para a literatura, de solidariedade em relação a povos indígenas ameaçados. E toda uma reação, tanto à direita, sobretudo, né, a gente vê, sobretudo a direita que está na imprensa, reações realmente repulsivas, né, na Veja, na Folha de São Paulo, etc., coisas hediondas, mas também em certa esquerda, sobretudo uma esquerda estatal, né. E é interessante, porque era a solidariedade em relação à situação dos guaranis, né, os índios guarani. E eu fiquei pensando uma coisa, uma solidariedade, sobretudo, poética, que tomava uma dimensão poética, porque se tratava de quê? De assumir como seu, dentro do seu nome, né, uma assimilação ao seu nome, o nome desse grupo indígena, né? Então, é um movimento político que se dá por meio de um procedimento poético, né?
E me toquei na hora, assim, agora pensando sobre essas questões, me toquei que essa solidariedade se formula alguns meses antes na literatura contemporânea brasileira. A gente tem pelo menos 2 textos, né, que eu acho que são bastante interessantes. Um é o romance do Paulo Scott, O Habitante Real, né, que vai trabalhar com essa questão desse despaizamento, a gente pode dizer, dos guaranis dentro da sociedade contemporânea, né, como eles foram levados a uma condição de deslocamento, né, no lugar em que eles deviam estar mais localizados. Né, então, isso é incrível. E o outro é o livro de poemas da Joseli Viana Batista, né, que é o Roça Barroca, que ela vai recriar toda uma série todo um mito que se conta de criação através de poemas, e ela vai acrescentar, ao final, uma série de poemas dela também, que partem dessa leitura. Né? E tudo isso conjugado com uma série de textos ensaísticos que perpassam o livro. Né? Acabei não dizendo que o livro do Paulo Scott também é um livro muito bom. Eu gosto muito desse romance, mas ele é bom porque ele é irregular. Eu acho que isso é um fato decisivo ali. É como se o próprio discurso estivesse o tempo todo se desmanchando. Ele não chega a se constituir numa unidade de discurso. Né? E ele é atravessado por alguns capítulos que são poemas. Né? Então, tem toda uma questão formal que é bastante interessante. Então, esses 2 livros ficam lidando o tempo todo com identidades que são, antes de tudo, identidades estilísticas ou de linguagem que são dúplices, né? Que vão para um lado e para o outro. Né? E os 2 lidando com essa questão dos Guarani. O que me parece bastante interessante dessa aderência que, em alguma medida, alguns escritores ou alguns artistas começam a ter em relação a essa posição menor dentro de uma sociedade em que a forma do universal, a forma concreta do universal, é o nacional. Né? Ou seja, essas identificações, não mais identidades, eu acho que não faz sentido falar em identidades como quando a gente tem essas... quando são identidades menores, eu prefiro falar em identificações menores mesmo, né? Porque não são estáveis, não são dadas de uma vez por todas, não são exclusivas, sobretudo. Né? E a identidade nacional quer ser exclusiva. Né? Ela é sempre um ato de força. Né? É o grande argumento que se faz, né? Para se integrar os índios, por exemplo, em relação à sociedade brasileira, né? Como se diz, é isso. Né? Como eles ousam ser algo que não é ser brasileiro. Né? Acho que isso vai se tornando uma questão para os escritores também. Então, eu acho que é interessante a gente imaginar que, em alguma medida, não existe mais essa unidade estilística, a gente pode dizer, que, em alguma medida, é a reprodução de uma identidade que está dada fora. A gente poderia pensar que tem identidade, essa ideia de nação que dá uma espécie de identidade exterior, mas tem várias outras que a gente poderia pensar. Né? Outras ideias que vão... A ideia de progresso, por exemplo, também é uma ideia forte que também vai surgir em alguns momentos, que vai querer ter essa força de exclusividade. Né? Então, acho que é interessante a gente pensar que os escritores estão fazendo essa experiência de alteridade que passa por essa experiência de deslocamento, né, que não é um deslocamento próprio deles, às vezes, né, que passa por... Eu botaria entre muitas essa solidariedade, mas que é uma experiência muito maior, muito mais profunda, eu acho, de tornar sua também a experiência do outro através da literatura. Eu acho que é algo que é decisivo quando a gente fala de literatura. E eu acho que vão se criando esses espaços, não mais de unidade. Eu gostaria de usar uma outra palavra. Eu acho que tem uma palavra que dá conta dessa convergência, né, que há entre várias vozes, que não necessariamente estão em contato, não é mais um movimento, a gente não tem um movimento, um grupo, etc. Mas formam-se convergências. E eu gosto de uma palavra que é confabulação. A gente pensar na confabulação, eu acho que é interessante. Porque o que é uma confabulação? Legal. A gente pensa, pode fazer aqui uma espécie de etimologia selvagem e pensar, é uma fabulação comum. Né? É uma fabulação que se dá em vários... e não deixa de ser verdade, essa é a origem. Né? Mas a gente tem que pensar o que é essa fábula. Né? É uma outra experiência da palavra. É uma outra experiência da palavra. Tem uma grande contraposição entre 2 formas da palavra, da fala, né? Que é entre a fábula, né? Que estão etimologicamente ligadas uma com a outra, mas tem um momento que elas se separam, a fala e a fábula
né? E o fabulare, a gente pode pensar inicial, e o fare, né? O outro verbo que a gente encontra em latim. Esse fare, o que ele dá conta? Ele dá conta de uma experiência que sempre passa por um âmbito que é religioso, né? Inicialmente é um âmbito religioso. Ou seja, quando a gente prediz coisas que vão acontecer, essa predição se dá através desse tipo de fala. A fábula, não. A fábula, ela sempre se dá num âmbito que é muito mais profano, ou, pelo menos, pagão, né? Eu fui procurar agora as definições que o Littré, né, o dicionário de fábula, e tem uma que é ótima, que diz assim, são narrativas mitológicas ligadas ao politeísmo. Né? Ligadas ao politeísmo. Acho que aí a gente tem uma verdade interessante para a gente lidar aí, quando a gente fala em confabulação, né? Ou dessa fábula comum. Porque, no fim das contas, é isso. Essas fábulas comuns não dão mais conta de uma identidade única, que é de um Deus, ou de uma nação, ou do progresso, ou da ordem, etc. Elas dão conta de experiências que são sempre dadas de uma determinada perspectiva, né? O que é uma experiência que o politeísmo oferece historicamente, se a gente for ver. É a experiência que dá. Então, eu acho que isso se dá hoje. Eu acho que há alguma convergência, não mais unidade, mas alguma convergência. Eu acho que é interessante pensar que essa multiplicidade não é amorfa, não é... Eu acho que tem traços comuns aí que são interessantes da gente mapear. Muito legal. Você queria acrescentar Eu queria acrescentar uma coisa. Na verdade, você pensa, quando você propôs a ideia de multiplicidade e tal, quer dizer, que eu tinha pensado assim, mas aí não no âmbito mais coletivo, né, de criação de pequenas comunidades, né, quer dizer, que confabulam. Né? Eu acho que eu estou pensando assim, no âmbito mesmo de obras individuais, quer dizer, em que, na verdade, a própria noção de produção, né, quer dizer, de obra, se transforma num múltiplo, né, quer dizer, não exatamente numa multiplicidade, mas essas próprias obras se convertem em múltiplos. Quer dizer, uma coisa que eu acho que é muito, que de certa forma me parece ser um dos focos, né, quer dizer, que iluminam esse seu seminário, quer dizer, que é o Poesia Risco do Augusto Campos. Quer dizer, eu acho que, de certo modo, quer dizer, eu acho que a gente assiste, né, nas últimas décadas, né, ao Augusto Campos, na verdade, destruindo, né, quer dizer, a própria obra, quer dizer, em múltiplos dela, e que não são mais ela, quer dizer, cada um é uma coisa diferente da outra, então, que, no fundo, quer dizer, são modos, né, quer dizer, de ativar uma diferenciação interna na própria obra, né, quer dizer, de tornar dinâmico aquilo que poderia ser uma obra já coesa, né, quer dizer, seja pelo usos específicos da voz, da apresentação, né? Quer dizer, então, no fundo, quer dizer, multiplicam-se modos de manifestação dessa obra, né? Quer dizer, que se torna ela mesma uma espécie de múltiplo, né? Eu acho, quer dizer, na verdade, eu acho muita graça na obra do Nuno Ramos, quer dizer, um dos aspectos que eu acho, quer dizer, é também uma espécie de trânsito, né? Quer dizer, que ele faz, quer dizer, da própria obra, quer dizer, que ele corta um pedaço, ela entra numa obra, ela sai, essa obra é destruída, né? Quer dizer, ele ganha o prêmio Telecom, vai ser quebrado pelo Globo da Morte. Então, quer dizer, no fundo, quer dizer, isso até isso, quer dizer, umas coisas de autoronia mais pitoresca, mas, quer dizer, eu acho que internamente, quer dizer, a gente vê que ele retoma, ele repete, ele volta aos mesmos temas, ele volta ao cachorro, o cachorro volta de um jeito, vem de outro, aqueles bichos entram e são, daqui a pouco são eliminados, mas voltam, né? Quer dizer, o próprio texto aparece recortado numa instalação e integrado a um outro contexto, quer dizer, eu acho isso, na verdade, quer dizer, cada obra é um múltiplo, né? Quer dizer, você, no fundo, não tem mais aquilo. E eu vejo isso também, quer dizer, de uma maneira, de outro modo, quer dizer, por exemplo, sei lá, na própria obra do Carlito Azevedo. Quer dizer, eu acho que você nunca vai ouvir o Carlito falar um poema dele igual, ele nunca é igual, porque ele vai recortar diferente, ele quebra o poema, faz ele diferente, e ele volta, ele vira outro. Né? Ele começa diferente, ele desenvolve, o ritmo vira outro, ele se move. Né? Quer dizer, então, no fundo, aquele poema já não existe mais. Quando as pessoas tanto ficam pensando, mas que poema é esse? Porque é um outro, né? Quer dizer, ele não é mais aquele. E eu acho que assim, isso, no fundo, quer dizer, eu acho que acaba que em âmbitos, às vezes, de obras singulares também, quer dizer, também é possível, desmontando a ideia de estilo, né, de certa maneira, quer dizer, porque isso
é o contrário, no fundo, do estilo, né? Quer dizer, em que você lê aquela pessoa pela sua vírgula, né? Quer dizer, que é um absurdo, né? Quer dizer, que no fundo você vê, sei lá, a Emily Dickinson, sim, o travessão, sim, mas o travessão são vários, o travessão ele tem muitos sentidos, ele não, e no fundo isso é uma obra que ativa a sua própria possibilidade de diferenciação interna, né? Eu acho, aí voltando à questão da crítica, quer dizer, eu acho que em primeiro lugar, quer dizer, evidentemente, quer dizer, tem um âmbito da crítica que não precisa falar de nenhum objeto específico, né? Quer dizer, a crítica não é o cachorrinho que vai dizer para você é bacana, fulano, né? Quer dizer, isso não existe, né? Então a pessoa compra um que vai ficar latindo e babando para você a todo momento, né? Quer dizer, enfim, a Gertrude Stein tem graça porque ela sabia disso, né? Quer dizer, que se você aceita ser reconhecido, você é um cretino, né? Um estúpido, nunca será não vai ter graça nenhuma, né? Se você aceitou o cachorrinho babão, você é um babão imbecil também. Mas eu acho que aí nesse caso, quer dizer, eu acho que também teria, quer dizer, a possibilidade de você pensar na crítica primeiro como uma área que também tem que se diferenciar mais, tem que ter questões distintas. Eu acho que o texto da crítica, quer dizer, você tem esse texto belo, em geral, as pessoas elogiam alguns dos piores críticos do mundo, né? Uma porcariada de pessoa fazendo graçolas retóricas de 300 anos atrás, que é um negócio assim, pô, sabe, que é isso? Quem vai ler isso vomita, né? Quer dizer, ninguém quer ler aquilo, né? Aquela coisa estilosinha e tal. No fundo, quer dizer, tem uma certa coisa dura que eu acho que também é importante, quer dizer, que a crítica não ceda também, que ela resista internamente ao seu texto ser tão palatável assim que ela é a baba do cachorro do sujeito, né? Quer dizer, eu acho que até do ponto de vista das artes visuais isso é um problema que eu acho que se constitui, na minha opinião, quer dizer, muitas vezes a gente lê os textos, são textos só descritivos, eu adoro descrição, mas às vezes eles são apenas descritivos, eles não têm mais apreensão de estrutura da obra, e que eu acho que muitas vezes está acontecendo isso da mesma maneira na crítica literária, não tem mais vontade de conhecer como essas estruturas se organizam, porque mesmo que a forma né, não exista mais essa forma fechada, quer dizer, tem estruturas em jogo ali, tem princípios em que por meio dos quais essas estruturas se comportam naquela obra ou em outra, e isso já nem passa, já ninguém mais está nem aí, usa 3 ou 4 adjetivos e o negócio vai, né? Quer dizer, então, acho que, no fundo, o próprio texto da crítica ele também tem que ter uma exigência interna. Agora, ele não necessariamente tem que ser esse acompanhante, porque eu acho que tem uma coisa assim, muito assim, esse é o crítico daquele artista plástico, esse é o crítico daquele grupo de teatro. Então, fica aquela pessoa, é uma espécie de relações públicas quase daquele grupo, e, no fundo, a fala daquela pessoa já é uma fala morta, porque você é o release ambulante daqueles sujeitos, né? Então isso é muito esquisito também, quer dizer, eu acho que é uma coisa muito... Mas aí, no fundo, quer dizer, assim como eu acho que tem essas obras que trabalham como múltiplos, né? Quer dizer, então tem esses princípios de diferenciação e de resistência, né? Quer dizer, a própria forma anterior que foi adotada, mas eu acho que, na verdade, quer dizer, também o texto da crítica deve ser também, quer dizer, capaz de ativar, né? Quer dizer, de um pouco de recortar mesmo nas obras, às vezes, pequenos lugares, né, quer dizer, em que se ativam princípios de diferenciação, em que se ativam modos de resistência, às vezes, num pedaço da obra. Tem um único pedaço, já é alguma coisa. Às vezes, um pedacinho bom é um estouro. Se cada um de nós escrevesse um pedacinho bom, já era uma literatura bem bacana. Quer dizer, enfim, um pouco... Eu acho que seria a graça do crítico seria você conseguir sacar na sua contemporaneidade aquilo que funciona como zona como zona de névoa, como zona que não deixa, né, quer dizer, você achar graça naquilo que já existiu há 40, achar que a sua saída é sair correndo atrás dos anos 40, ficar querendo ganhar um negócio, um prêmio, ou virar o intérprete oficial de J. Pinto Fernandes, enfim, ou criar o dia D, ou o dia C, ou o dia não sei o quê, enfim, essas coisas. Agora, Flora, eu estou percebendo, pelo que você falou desde o começo, que você enxerga um aspecto muito positivo na autodestruição.
Né? Não Não necessariamente. na autodestruição, no sentido derrotista, nem negativista, mas na capacidade de se desmontar, né? De se Eu desfazer, vejo mesmo. de morrer. Porque eu acho muito difícil quem consegue desmontar. Em eu estou público, falando então, nesse sentido da autodestruição. Então, a positividade da destruição de si, né? Para poder se reinventar, se multiplicar, se tornar o outro, e uma negatividade da construção, né? Dessa continuidade construtiva progressiva, não progressista, né? Então, eu queria te perguntar, por que você acha que isso está acontecendo, né? Se você acha que essa, talvez, maior acessibilidade da literatura, maior profissionalização, né, as feiras, os festivais, os prêmios, as oficinas de escrita criativa, enfim, as editoras que estão crescendo relativamente, as traduções que estão acontecendo, enfim, a literatura está num momento melhor do que já, não que esteja num bom momento, mas melhor do que já esteve. Se você atribui a isso essa limpeza, no sentido negativo, né, de limpeza, de uma coisa sempre mais bonitinha, mas, né, como você está criticando. E também a outra pergunta que eu queria te fazer é como a crítica, já que essa destruição positiva dependeria de mais gestos autorais do que comunitários, né, como que a crítica pode fazer para criar ou para ajudar os grupos, né, literários a agirem de uma maneira mais arriscada, mais ousada, porque então a gente vai ficar assistindo isso de camarote, né, essa diminuição do risco acontecer. Como é que a gente vai fazer como academia, como críticos, mesmo como professores de ensino médio, ensino fundamental, para que se possa, agora que a gente tem talvez um piso um pouco mais estável, para que se possa ousar mais? O que a gente pode fazer? Bom, eu não sei, mas na verdade, do que você falou, eu acho assim, quer dizer, isso não é ruim, quer dizer, o fato de ter mais, das editoras estarem mais fortes, de ter oficina, isso não é ruim nem bom, na verdade, quer dizer, é bacana, eu acho legal que isso que aconteça, que as pessoas possam ter trabalho, poder, sei lá, como, não sei, oficina de poesia, oficina disso, oficina disso, isso, eu não acho que, raramente, na verdade, dessas oficinas, saem pessoas que vão mesmo até se dedicar a escrever mesmo. Eu acho que saem até muito leitores, pessoas que estão interessadas. E pessoas soltas. Uma pessoa está solta, se joga num negócio, vai fazer oficina de cerâmica, de poesia. É um pouco, eu acho que entra um pouco por aí. E eu acho que isso é bacana também, quer dizer, a pessoa explorando alguma dimensão sua, né, quer dizer, que não conhecia, isso é bem legal e tudo. Eu acho assim, quer dizer, na verdade, isso tudo, essa coisa dos festivais, de tudo, isso não tampa, na minha opinião, não dá para tampar os olhos da gente, quer dizer, que, sei lá, eu fico pensando, por exemplo, essa coisa, as flips, né, quer dizer, desde o começo, eu acho que elas são legais, num certo aspecto. A gente estava conversando ali, a Verônica, né, e o Fábio, eu teria muita curiosidade até de saber, numericamente, o que significa isso, um evento como aquele, ou esses outros negócios parecidos que tem no Brasil todo, né? Porque é curioso, quer saber o que aquilo resulta mesmo, né? Quer dizer, se cada vez uma pessoa fica na moda e compra aqueles livros, aí daquilo acabou, não tem interesse mais nenhum, as pessoas que vão, não sei, quer dizer, uma coisa que eu acho assim um pouco curiosa, quer dizer, não é pedir aquilo que seja diferente do que aquilo é, quer dizer, é muito triste se a gente pensar, quer dizer, que em termos de sistema cultural, quer dizer, a gente tem marcos que são, inclusive, datados no calendário. Tem esse calendário não sei o quê, o calendário não sei o que lá, não sei o quê. E sim, qual é a questão? A questão é assim, hoje a gente homenageia o Graciliano, amanhã, eu não sei quem, ontem foi o Drummond, e uma coisa assim que eu acho também assim, muito complexa, que, na verdade, não é toda a academia que é criticada, na verdade. Muitas vezes, a parte da academia é muito palatável, porque são pessoas que não dizem absolutamente nada, né? Quer dizer, e quanto menos elas dizem, elas são mais fáceis de você engolir elas, porque se elas não causam nenhum problema, né? Quer dizer, então, e são pessoas que muitas vezes a gente vê, quer dizer, assim, textos, assim, você pensa, meu Deus, o que é isso? Sabe? E porque, no fundo, assim, não há questão. Eu acho que, na verdade, assim, faltam questões.
E, na verdade, falta verdade. Quer dizer, eu acho que as pessoas não dizem para as pessoas que estão escrevendo também. Ninguém quase diz. Quer dizer, eu acho que isso é muito ruim, ler esse pedaço, isso é horrível. Né? Quer dizer, e é horrível por algum motivo. Você pode dizer qual é o motivo até para a pessoa, porque isso não é nada. Né? A maior parte das coisas que a gente... Não sei se vocês têm essa mesma experiência. A gente abre, às vezes, o livro, você lê aqueles livros, e não é nada, não são nada. Eles não ocasionam em você, quer dizer, eles não despertam em você nenhuma reflexão, nada, e você pensa, caramba, e que é isso, sabe? E são lançados aos borbotões, e cada vez são umas pessoas diferentes, e algumas são mais legais, aí, de repente, você vê essas mesmas pessoas legais também embrulhadas num negócio, e elas passam de moda também, ninguém lembra nem que elas existiram, elas são liquidadas, mas daqui a pouco parece outra pessoa no mesmo tipo de mecanismo e tudo. Eu acho que não cabe, quer dizer, eu nem sei, se você me perguntar qual é a função de um crítico, eu não sei qual é. Eu acho que a função de um crítico, de certa maneira, quer dizer, de certo modo, poder, de alguma forma, quer dizer, ativar questões, ser capaz de perceber na contemporaneidade, quer dizer, questões. E tentar falar sobre elas. Mas, quer dizer, até aquilo que você falou de ter certezas, eu não conheço nenhum crítico minimamente legal que essa pessoa pode falar incisivamente, não quer dizer que você tenha certeza. Você pode falar de muitos modos. Né? Quer dizer, mas eu acho que isso não quer dizer que ninguém tenha certeza. Pelo contrário, eu acho que quanto mais a pessoa balança, quanto mais setas em direções variadas, né? Quer dizer, dificultando, né? Quer dizer, o quadro homogêneo, né? Quer dizer, mais graça teria. Né? Quer dizer, eu acho que... Agora, esses pequenos eventos, essas coisas, isso não é nem bom nem mal. Quer dizer, isso pode resultar de alguma coisa, em alguma coisa, e pode não resultar em nada. Agora, eu acho assim, que, claro, do ponto de vista da universidade, a universidade, ultimamente, anda também com um potencial fraco. Eu acho até todo, se a gente fosse caso, assim, pensar nos sistemas de avaliação, né? Quer dizer, esses currículos Lattes, que as pessoas botam 35 vezes apresentando a mesma coisa de vários modos, ao contrário disso do múltiplo, porque é o mesmo, né? O mesmo, as mesmas coisas. Aí a pessoa organiza um seminário sobre X, aí daqui a pouco 50 fazem a mesma coisa e vem pequenas variações daquele mesmo negócio. É triste, né? Uma coisa também muito triste. Houve uma espécie de profissionalização muito vagabunda também do ofício universitário, né? Que é esquisito. A profissionalização em si eu não acho nem ruim nem bom. Pode ser, tem pessoas muito interessantes que tiveram uma profissionalização altíssima e continuaram com uma obra muito bacana. Quer dizer, sei lá, eu acho que muitos dos escritores brasileiros que a gente acha graça, quer dizer, a Clarice foi uma profissional, ela era uma escritora profissional, escrevia profissionalmente para jornais, quer dizer, e até alguns dos contos dela escritos por encomenda, eu acho que são alguns dos melhores, que são baratos, porque ela quebra a própria dicção, eu acho muito legal. Na verdade, até ela poderia servir também para a coisa do Clê, porque eu acho que a Paixão Segundo GH, que é um grande livro, né? Sempre a gente vê de novo, vê que é um livro espetacular, que é, no fundo, um livro, assim, como é possível escrever um livro sem forma? Como é que é possível? Não tem mais forma para fazer ele. Né? Quer dizer, então, é engraçado que ela se pergunta isso há tantas décadas atrás, né? E as pessoas têm tanta facilidade. Eu fico pensando de onde que vem essa facilidade, então, também, porque cadê o desconforto? Quer dizer, eu acho que, na verdade, assim, sem nenhum desconforto, é difícil que se faça alguma coisa razoável, né? Porque é como se você pudesse exigir uma espécie de estado de inconsciência, né? Para você, e aí vamos a coisa mais velha, né? Para a pessoa poder fazer alguma coisa, ela tem que ser inconsciente, né? Então, ela é uma transparência da linguagem já adquirida. Então, ela é incapaz de impor resistência a nada, né? Então, enfim, não sei. Eduardo, você queria concluir? A gente está terminando. Eu recebi 3 perguntas aqui. Acho que 2 delas já foram respondidas. A última, eu vou pedir para que a pessoa depois venha conversar pessoalmente com vocês, o Gilvan Azevedo. Acho que a pergunta do Cláudio Brites já foi respondida pela Flora. E a outra, sobre literatura de entretenimento, acho que a fala inteira dos 2 já respondeu. A pergunta era como vocês veem esse segmento no mercado editorial? O comercial é sempre ruim? Eu acho que vocês responderam já isso, né? Com a fala de vocês. Então, ao Gilvan, eu vou pedir que venha depois, se aproxime para tentar
pedir para eles responderem a sua pergunta, mas só, Eduardo, se você quiser finalizar, não sei se você tiver alguma Não, eu coisa já para falei com o concluir. Muruca, nem pensar. Não, eu queria só retomar muito brevemente um ponto frisar, na verdade, algo que a Flora falou e que eu já tinha pensado um pouco quando você estava falando, essa questão do objeto, tem que prestar atenção no objeto, né? Não existe essa segurança de qual seja o objeto da crítica literária. Tirando literatura, que é algo muito abrangente, não tem nenhuma segurança. Como é que a gente sabe onde está o limite entre uma coisa e outra? Achar que o limite é aquele do texto, ou achar que o limite é aquele entre a capa e a quarta capa, é absurdo. A gente tem inúmeras formas de se aproximar desse grande objeto de literatura, que são recortes de objetos palpáveis, trabalháveis, etc. Cada vez mais me interessa, por exemplo, a questão da série, como a gente pode formar conjuntos ou séries ou constelações com diferentes obras, e o que você descobre aí, né, ao conjugar as coisas que são completamente diferentes à primeira vista, é algo que você não descobriria se você prestasse atenção apenas num único texto, ou apenas num único parágrafo. Né? Acho que isso é fundamental. Acho que a gente tem um pouco de maturidade em relação a qual é como é que a crítica trabalha. Né? Acho que é interessante quando a gente for discutir crítica. Né? Eu acho que essa exigência, no fim das contas, é essa, né? Uma exigência de que o que nós façamos do ponto de vista da crítica seja, no fundo, só apologético. Né? E não é. Né? No fim das contas, a crítica... Porque o que as pessoas não se tocam, e quando elas exigem que a crítica seja apologética, elas estão abrindo margem para que a crítica seja apenas judicativa também. Né? E é voltar para uma antiga atribuição que se dava à crítica, e completamente furada, se a gente for ver a trajetória da crítica até hoje, né? De que a crítica está lá para dizer o que é bom e o que é ruim. Né? Na verdade, a crítica é, antes de tudo, uma forma de conhecimento. Né? Uma forma de que necessariamente forma juízo. Exatamente. Né? Quer dizer, ela exatamente. necessariamente O momento dela é formará formador de juízo, mas quer dizer, o juízo num processo argumentativo. Exatamente, e tal. mas querer reduzir a isso pois é a diferença do judicativo, exatamente. Né? Quer dizer, do juízo reflexivo. Né? Quer dizer, as escolhas já são juízos. Né? Quer dizer, não enfim, pode voltar para um âmbito, tentar pensar a crítica de forma pré-crítica. É praticamente o que fazer essa coisa, quantas estrelinhas você vai ganhar, vai, não vai, né? A revista Bravo, que é aquilo. Né? Que mas não é a única, né? Tem isso aí, tá espalhado. Agora me lembrando, fiquei lembrando daquele painel, tem um painel louco, né? Assim, que tem umas coisas, aquilo é esquisito. Bom, enfim, sei eu lá. já fiz resenha para jornal, as pessoas me ligarem, quantas estrelinhas. É terrível, né? Quando a gente chega nesse ponto, a gente tem que dizer quantas estrelinhas. Por isso que eu discordo um pouco quando você diz que não necessariamente é ruim, né? Essa que a gente pode chamar de espetacularização da literatura. Na verdade, eu acho que sim. Eu acho que quando é difícil não ter. Eu acho que é muito difícil a gente não ter isso mais. Não, eu faria Mas aí pode alguma coisa... Eu sempre, nesse ponto, sou mais esperançosa. Pode surgir alguma coisa interessante, sei lá, de alguma dessas coisas que são... Isso aqui é uma coisa espetacularizada. Se eu fosse mais moça, 20 ou 30 anos, eu nunca me deixaria me filmar. Mas eu estou tão feia e velha que eu não me incomodo mais. Mas em si, eu acho que não precisa. Por que tem que filmar a gente também? Não tem. Acontece aqui, né? Teatro. É só aqui. Não vai ter mais. Então, eu tenho uma certa... Eu gosto um pouco de aula, às vezes, por isso também. Só acontece ali. Né? E não tem jeito. Eles gravam também, são os desgraçados, miseráveis, mas aquilo é um evento assim, que tem uma certa força, né, de estar ali. Mas você tem razão, é horrível tudo isso, é um horror. Para que a gente vai fazer? Vai sair tacando fogo na feira de Paraty? Não seria todo o grande mal. problema é a exclusividade disso. Crítica, assim, não tacar fogo na feira de Paraty. Mas o grande problema, eu acho que é a exclusividade disso. É isso se tornar o único âmbito. O único assunto. Que é esse que é o problema. A gente volta para o nosso tema. A grande crítica não deve ser a crítica só a ideia de nação, a crítica que a gente tem que fazer é a ideia de único. Essa é a crítica. A gente achar que há algum âmbito que seja uno, no fim das contas, é sempre único, esse é o problema. Eu acho que uma crítica politeísta talvez seja Acho muito legal. Quer dizer, claro que tem o limite do tempo, mas acho muito bom a gente terminar
esses encontros com essa tua fala. A grande crítica tem que ser a crítica à ideia de uno. Obrigada, muito obrigada a vocês dois. Obrigado. E obrigada a todos vocês também.